Tiradentes, um herói nacional ou alguém que buscava apenas seus próprios interesses? Estou aqui hoje na cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, para resumir para você a história de um dos personagens mais importantes da história brasileira, um ícone de nossa história. Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. Eu poderia estar aqui turistando, viajando, passeando, mas estou gravando videoaula. Então, se é uma videoaula que você quer, uma videoaula você vai ter. E o tema de hoje é Tiradentes e a Inconfidência Mineira. Desde que o Brasil foi colonizado por Portugal, que nós éramos colônias de exploração, ou seja, um local que Portugal utilizava para explorar e então enriquecer. Assim foi com a exploração do pau-brasil, assim foi com a monocultura da cana-de-açúcar, a produção de açúcar, e não seria diferente no ciclo do ouro, ou seja, no período em que os portugueses encontraram aqui no Brasil ouro e outros metais preciosos, principalmente aqui em Minas Gerais. O problema é que, neste período específico que nós iremos resumir hoje, a exploração havia crescido muito, havia chegado a níveis exagerados de exploração. Isso porque Portugal queria enriquecer cada vez mais com o ouro encontrado em Minas Gerais. Mais do que isso, Portugal passava por uma crise própria na metrópole e a solução, segundo os portugueses, era explorar cada vez mais a colônia para superar a crise da metrópole. O fato é que o Brasil estava sendo explorado de uma forma exagerada e os brasileiros, aqueles que moravam aqui, sentiam essa exploração na pele. Não só os mais pobres ou os escravos que trabalhavam para que essa exploração pudesse acontecer, mas também os ricos brasileiros sentiam que não estavam tão ricos quanto desejavam ou não estavam conseguindo mais enriquecer por conta da exploração portuguesa. Os altos impostos não permitiam que os fazendeiros brasileiros conseguissem atingir seus objetivos. Eram todo tipo de impostos, impostos sobre a produção, impostos sobre o transporte, impostos sobre o ouro que o Brasil produzia. O quinto, o terço, eram exemplos de impostos da época. Mas uma lei específica, a lei da derrama, chamava a atenção desses fazendeiros brasileiros e muitos incomodava. A derrama permitia que os portugueses confiscassem os bens daqueles que não conseguissem pagar as altas taxas de impostos cobradas por Portugal. Portanto, se você fosse um fazendeiro aqui em Minas Gerais e tivesse dificuldade para pagar o imposto caro que Portugal cobrava para você, o governo português, a coroa portuguesa, poderia ir na sua propriedade e confiscar os seus bens para Portugal. É lógico que isso gerava insatisfação, isso gerava descontentamento. E junto com a insatisfação prática da derrama e dos impostos, também havia um movimento, o iluminismo, que era um movimento filosófico, um movimento idealista, nascido lá na Europa, mas que chegava ao Brasil também nesta época. Perceba, você tem um movimento filosófico que defendia agora os ideais da razão, o pensamento humano, o pensamento das pessoas, a ideia de liberdade, a ideia de igualdade entre as pessoas. E ao mesmo tempo você tinha um motivo prático para se revoltar contra uma coroa que estava te massacrando, que estava cobrando impostos muito altos. Logo, você tinha tudo necessário para criar um movimento de revolta, para criar um movimento de descontentamento e de insatisfação popular. É verdade que a Inconfidência Mineira não foi a única revolta da época, ou a única conjuração da época, como é melhor conhecida. Também tivemos a Conjuração Baiana, também tivemos a Conjuração Carioca e outras revoltas menores. Mas a Inconfidência Mineira ficou famosa por conta de um dos seus personagens, o personagem mais importante dessa história, o personagem que iremos resumir hoje, Tiradentes. Tiradentes era de origem pobre, de família humilde, mas havia enriquecido, é verdade, não tanto quanto os outros inconfidentes, ou seja, os outros participantes da revolta da Inconfidência Mineira. Mas, nesse momento da história dele, Tiradentes tinha uma condição de vida razoavelmente boa. O fato é que Tiradentes e os outros inconfidentes armam um plano para que a população de Minas Gerais pudesse se revoltar contra a coroa portuguesa. O plano era
espalhar as ideias iluministas e aproveitar o dia da derrama, ou seja, aquele dia em que Portugal iria confiscar os bens daqueles que não pagaram os impostos. No dia da derrama, a população deveria estar então insatisfeita, revoltada com a prática da derrama, então começaria-se um motim, começaria-se uma revolta para expulsar os portugueses da região e dizer: não iremos pagar tantos impostos assim. Ah, gente, é verdade, Tiradentes não queria a independência do Brasil. Tiradentes não queria uma revolta em todo o território nacional. O que Tiradentes estava preocupado era unicamente com o fato dos impostos de Minas Gerais serem muito caros. Portanto, a luta de Tiradentes e dos inconfidentes mineiros, da Conjuração Mineira, era uma luta para abaixar os impostos das Minas Gerais. Portanto, o Tiradentes é um herói nacional. Bom, esta é uma questão que nós vamos responder daqui a pouco. Mas perceba, Tiradentes está lutando por algo que beneficiaria todo o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, ele está lutando pelos interesses próprios. Ele, enquanto fazendeiro da região, e os outros inconfidentes queriam abaixar os impostos que eles próprios pagavam para Portugal. O fato é que a revolta estava montada, o plano estava montado, faltava apenas colocar em prática. Mas aí aparece um traidor na história. Coincidentemente, por coincidência do destino, o traidor possuía o mesmo nome de Tiradentes. Tiradentes se chamava Joaquim José da Silva Xavier. O traidor também se chamava Joaquim Silvério dos Reis. E agora esse Joaquim, traidor, vai trair o movimento em troca de benefícios junto à coroa portuguesa. Olha, eu estarei me beneficiando pessoalmente e para isso eu vou trair todo o movimento que queria beneficiar a todos. Ah, meus amigos, quantas pessoas, né, pensam apenas no individual e não no coletivo? Como seria bom se as pessoas pensassem no grupo, na comunidade, na sociedade e não apenas nos interesses pessoais. O fato é que com a traição, Portugal se prepara para desmanchar os planos dos inconfidentes. Portugal se prepara para não permitir que a revolução acontecesse, nem mesmo a derrama naquele dia. A partir disso, começa-se uma investigação que dura aproximadamente 3 anos. E após a investigação, 10 inconfidentes são condenados. No entanto, 9 deles pedem perdão à coroa portuguesa. E não é que a coroa perdoa os 9, apenas um inconfidente foi condenado à morte por conta dessa conjuração. Adivinhe só? Tiradentes. Pois é, os outros 9 foram condenados à expulsão do Brasil. Eles foram expulsos do Brasil, foram mandados para outro lugar. Mas Tiradentes foi condenado à morte e enforcado no Rio de Janeiro. Depois de enforcado, foi esquartejado, ou seja, seu corpo foi dividido em várias partes. E essas partes de seu corpo foram expostas em praças públicas para servir de exemplo, para que ninguém mais se revoltasse contra a coroa de Portugal. Mas por que só Tiradentes morreu? E por que tanta dureza com Tiradentes? Bem, os historiadores agora se dividem em 2 versões. Eu acredito que é um pouco das duas. Primeiramente, Tiradentes, como falei no início, era de origem pobre, era de família pobre. Embora ele tivesse enriquecido, ele era de origem pobre, ou seja, a família dele não tinha influência com a coroa portuguesa. Então não havia ninguém para pedir por Tiradentes, não havia ninguém para influenciar por Tiradentes, como havia para os outros 9. Um outro detalhe importante, uma outra versão, é que Tiradentes foi o único que confessou, e não apenas confessou, como ele se orgulhava de ser um inconfidente. Ele se orgulhava de ter organizado a revolta, ele se orgulhava de seus ideais iluministas. Ele se orgulhava de ser contra a coroa, enquanto os outros 9 pediram perdão, pediram clemência, enquanto os outros 9, inclusive, acusavam Tiradentes de mentor da organização, embora os historiadores hoje concordem que não havia um mentor, mas um grupo de mentores. Enquanto os outros 9 se desviavam das acusações, Tiradentes assumia com orgulho e dizia: sim, sou inconfidente e lutei por essa causa. Portanto, a coroa entendia como uma afronta, alguém que se dizia contra a coroa de forma tão aberta, de forma tão clara, de forma tão exagerada, vamos dizer assim, na visão da coroa. Portanto, Tiradentes, o único considerado culpado e enforcado, executado por conta da Inconfidência Mineira, para dar exemplo para que ninguém mais se revoltasse contra os portugueses. E a pergunta que fica:
E afinal de contas, então, Tiradentes é herói nacional ou alguém que buscava seus próprios interesses? Olha, essa pergunta é difícil de responder, porque afinal de contas, Tiradentes sim, ele buscava seus próprios interesses, mas não é que os interesses de Tiradentes coincidiam com os interesses do Brasil? Quão bom seria se nossos governantes tivessem os interesses pessoais coincidindo com os interesses da nação, não é verdade? Infelizmente, muitas vezes, somos mais governados por Joaquim Silvério dos Reis, aquele traidor que colocou os seus interesses à frente do interesse do povo. Tiradentes não, o seu interesse pessoal coincidia com os interesses da nação. Portanto, Tiradentes pode ser considerado alguém que buscava seus próprios interesses e a partir deles se tornou um herói nacional porque também defendia os interesses populares. Mas quando é que Tiradentes se torna de fato um herói nacional? Essa é uma outra pergunta importante de responder. O fato é que logo ou um pouco depois da morte de Tiradentes, o Brasil se torna independente de Portugal devido à ação do imperador Pedro I. Dom Pedro I proclama a independência do Brasil, como nós sabemos, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga. E o império que se instituía agora, sob o domínio de Pedro I, e depois de seu filho Pedro II, fazia questão de exaltar o heroísmo de Dom Pedro I. Vamos lembrar que Dom Pedro I era descendente direto da rainha de Portugal, Dona Maria, que havia mandado executar Tiradentes. Logo, não era interessante que a imagem de Tiradentes fosse exaltada, fosse glorificada. Não era interessante que Tiradentes fosse um herói nacional para o Império. Era necessário que Dom Pedro I fosse um herói nacional. Então eles pintavam quadros com a cena famosa, glamurosa, em que Dom Pedro I empina seu cavalo e proclama a independência do Brasil. Tiradentes deveria ser abafado, a história de Tiradentes não deveria ser contada. Acontece que após o Império, o Brasil proclama a República. E agora os republicanos precisavam de um outro herói, que não fosse Dom Pedro I. Afinal de contas, Dom Pedro I era imperialista, era o imperador. Era necessário diminuir a importância de Dom Pedro I. E para isso um outro herói tinha que ser exaltado. E adivinhe quem foi? Pois é, Tiradentes. Tiradentes, então, é um personagem histórico escolhido pela República para se tornar um grande herói nacional. Afinal de contas, Tiradentes lutava contra a coroa portuguesa, contra os descendentes dos imperadores, ou melhor, os ancestrais dos imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II, e Tiradentes se encaixava com os ideais republicanos, alguém que lutava para participação popular, ideais iluministas, tudo que a República representava. Assim, Tiradentes então é exaltado, é elevado à condição de herói nacional, porque agora os interesses da elite brasileira assim desejavam. É importante em história a gente ter um pouco de malícia, talvez, ou quem sabe de senso crítico, um pouco de pé atrás, quando um herói nacional surge. Por que essa pessoa foi considerada herói? Que grupo essa pessoa representa? Quais grupos se beneficiam da imagem dessa pessoa crescer tanto? Ou o contrário, quando alguém também é rebaixado, quando alguém perde a importância, quando não se dá importância devida a alguém, por que é que este alguém teve a sua importância diminuída? Por que é que este alguém agora não é mais tão importante como era antes? Sabe, amigos, a história ela tem sempre várias versões. A importância é o foco que nós damos. A importância é como nós interpretamos a história. E Tiradentes é um desses personagens que podem ser interpretados de várias formas. E você? Como você interpreta Tiradentes? Para você ele foi um herói nacional ou alguém que buscava seus próprios interesses? Para você Tiradentes é alguém para se espelhar? Para você Tiradentes é alguém que nossos governantes poderiam parecer mais ou não? Tiradentes foi apenas um personagem da história passada que não tem tanta importância assim. Dê a sua opinião aqui embaixo. Aproveita, curte o vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito. Gostou do vídeo? Curte. Não gostou? Curte também que é para ajudar a gente, vai. Até porque, agora eu vou conhecer essa cidade maravilhosa de Tiradentes. Beijo, até a próxima. Tchau.